Eu trouxe para nós, nessa noite, uma meditação sobre as portas que Deus abre. Nós conhecemos muito esse versículo, o versículo que as portas que Deus abre, ninguém fecha. E muitos param aí, essa é a metade do versículo. E a outra metade diz, mas as portas que Ele fecha também ninguém abre. Vamos compartilhar com os irmãos sobre isso, sobre portas que se abrem ou que se fecham na nossa vida, portas que a gente identifica como sendo de Deus e portas que a gente tem a capacidade de discernir, sabendo que não são de Deus. São portas ou humanas ou portas do inimigo. Não que portas humanas não possam ser oferecidas a nós. Se vem de Deus, certamente Ele vai usar uma porta humana. Mas eu digo assim, humanamente e totalmente humana, sem direção de Deus, nós precisamos aprender a fugir também, que pode parecer que é algo inofensivo e não é. Lá no final a gente vai perceber o que tem por trás. O versículo é um só, depois nós vamos citar alguns outros versículos que fazem menção a essa mensagem, mas está em Apocalipse, capítulo 3, quando Jesus está falando com João, lá na ilha de Patmos, e escreve à igreja de Filadélfia, e no versículo 8 ele diz assim, eu conheço as tuas obras. E agora ele vai dizer algo tremendo. Ele diz, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, fala à nossa alma, dá-nos refrigério. Queremos continuar te louvando, estamos aqui desde as 7 horas da noite, te louvando, ouvindo de ti, orando, e agora, Senhor, tu vais falar conosco. Fala a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria fazer um desafio, desafiar você, se você, no meio da palavra, começar a ficar com sono, alguma coisa assim, que você lute com o sono aí, você faça de tudo para não dormir. Não estou vendo ninguém dormir, não. Estou dizendo porque a mensagem é uma mensagem que, normalmente, quando a gente começa a falar de coisas que Deus vai abrir para nós, coisas que Ele vai fechar da parte do inimigo, o inimigo começa a colocar sono na gente, distração, a gente quer olhar as coisas e dá sede de beber água como nunca deu, e a gente sai e volta e quer ir ao banheiro. Então lute com isso, porque eu tenho certeza que muita gente aqui hoje está precisando de ouvir essa palavra. E como a Vivian disse, ela copiou de mim, que eu digo, quando eu estou falando aqui, pregando, nós temos a caixa de som que está falando aqui para mim, então é para mim também, essa pregação é para mim, a edificação é também para mim, é começar daqui, amém? Você sabe discernir quando se trata de uma porta aberta por Deus? Parece fácil. Normalmente, quando a gente pensa que é de Deus, é algo que vem com a cara muito boazinha, com propostas alviçareiras, vem vestidos, uma vestimenta que parece celestial. Isso é de Deus. Quase nunca, praticamente nunca, essa porta vem de uma pessoa que não gosta de você, mas vem de amigos, vem através de amigos, vem através de relacionamentos, tudo para que nós não vigiemos. A palavra de Deus sempre diz que nós devemos vigiar, o tempo todo, em todas as coisas, sede sóbrios e vigilantes, o tempo todo. Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Nós temos que estar sempre vigilantes e perseverantes. E às vezes somos enganados por uma falsa imagem.
por algo que parece ser aquilo que nós estamos pedindo a Deus e não é. Vem mascarando. Por que isso acontece, pastor? Isso acontece por várias razões. Uma delas, quando a gente começa a falar, Senhor, eu preciso disso assim, assim, uma porta, eu preciso de vender aquilo, eu preciso de um emprego, Senhor, como eu gostaria de trabalhar num lugar que eu pudesse fazer isso e isso. Estou dando um exemplo. E o inimigo acaba ouvindo, porque ele é a potestade dos ares. E ele ouve aquilo que verbalizamos. Por isso que eu sempre falo, repito agora, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que verbalizamos, com aquilo que falamos, porque há poder nas nossas palavras. E nós podemos aguçar. Mas então eu não posso falar, eu tenho que ficar mudo, porque senão o diabo vai me vencer. Não, não é isso. Mas é mais fácil você não atraí-lo. Mas se ainda assim você tiver a autoridade de Deus na sua vida, você tem que só estar ligado, que você vai precisar de enfrentá-lo, de rejeitá-lo e afastá-lo. Eis que pus uma porta diante de ti e ninguém a pode fechar. Deus abre uma porta e Ele está dizendo, ninguém pode fechar. A primeira coisa que parece uma coisa, que coisa que você está dizendo, pastor? Deus abre e ninguém pode fechar. Mas muitas vezes nós agimos como se Deus fez uma coisa e outras pessoas podem mudar aquilo ali. Outras pessoas podem vencer o poder de Deus. Precisamos estar prontos para entrar por essas portas que Ele prepara. E eu queria que você entendesse, que você colocasse na sua mente nessa noite, enquanto nós estamos falando de portas, pode acontecer dele abrir uma porta literalmente, mas eu quero falar de oportunidades. Quando Jesus disse, ele estava dentro de um contexto que ele estava preparando os discípulos para depois, quando ele subisse, os discípulos iriam evangelizar, iriam prosseguir com aquilo que ele havia trazido e estava fazendo entre os discípulos. E ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Em outras palavras, ele estava dizendo, as oportunidades nunca deixarão de existir para a minha igreja. E quando elas existirem, ninguém poderá bloqueá-las. É isso que ele está dizendo. Haja visto que você, hoje a pastora estava falando com a minha neta no carro, e eu lembrei, isso já aconteceu, já viu, isso não é uma historinha, a quantidade de muçulmanos que estão se convertendo a Jesus, não sei quantos leram isso, sabe como? Eles estão sonhando com Jesus. Quantos já ouviram isso? Quando viram, são fontes fidedignas, viu, irmãos? Estão sonhando, eles sonham com Jesus e eles acordam apavorados, eles aceitam Jesus. Não é um Jesus fantasma, não. Sabiam disso? Quem não sabia disso? As portas do inferno não prevalecerão, não faltarão oportunidades. E as oportunidades que se abrirem para a igreja, o inimigo não tem condição de fechar, porque quem fecha é ele, assim como quem abre é ele. Amém ou não? Diga um amém bem gostoso aí. Para acordar, né? Somente Deus pode abrir portas que ninguém pode fechar. Por quê? Porque Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Olha aqui, o que diz em Isaías capítulo 22, versículo 22 também. Olha só o que diz. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi, o que ele abrir, ninguém terá o poder de fechar. Eu gosto dessa versão aqui, deixa eu ver, está a mesma versão ali. O que ele abrir, ninguém terá o poder de fechar. E o que ele fechar, ninguém será capaz de abrir. Ou seja, ninguém terá capacidade de abrir. Eu quero falar de portas abertas e portas fechadas.
Quantos gostariam de ter portas fechadas na sua vida além de mim? Diga, eu quero. Te induzir, né? Porque as pessoas não iam levantar a mão. Quando eu falei, eu quero, quantos pedem? Senhor, fecha portas na minha vida. Quantos querem falar isso? Então, pela fé, sem saber como é que eu vou dizer, você pode dizer aí agora, pela fé, Senhor, fecha as portas da minha... Fecha portas, as portas. Fecha portas na minha vida. Diga isso. Fecha portas. Você está meio desconfiado, né? Fala, pastor, o senhor veio falar para abrir uma porta, o senhor está mandando fechar? Vamos lá. Deus quer nos levar além, mas é necessário confiar. Tem um corinho, né? Que não é meu, mas eu gravei. Leva-me além, leva-me além. Um nível profundo é uma porta, uma oportunidade de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. O que o Senhor quer é que nós não fiquemos na mesmice, na mediocridade ou na média. Ele quer que nós estejamos preparados ou desejando ao menos ir além. E porta aberta, como eu disse, é uma oportunidade, ou portas abertas são oportunidades de direção, de livramento, de provisão, de nova vida, de nova estação. Por exemplo, em 1 Coríntios 16, 9, Paulo diz que Deus lhe abriu uma porta para pregar. Como é importante, irmãos, eu quero aqui agora começar a destrinchar um pouco, porque até agora, quando nós estávamos falando, talvez, e não é errado, não é ilegítimo, não é pecado, que você estivesse pensando, meu Deus do céu, é hoje, aquela porta de emprego, aquela porta do meu casamento, que eu quero casar e não consegui casar, aquela porta daquele carro que eu quero comprar e não consegui comprar, não é ilegítimo. Mas eu quero que vocês percebam que Deus nos colocou aqui para, enquanto fazemos as coisas dele através das portas que ele nos abre, essas outras portas vão se nos abrir, tá certo? Falei bonito? Tá, se nos abrir, automaticamente, porque uma coisa destrava a outra. Então, quando o apóstolo Paulo diz que Deus abriu uma porta, acho que é em Colossenses também que diz que os discípulos ficavam orando, pedindo ao Senhor oportunidade, pedindo ao Espírito Santo oportunidades, portas. E muitas vezes nós não temos inteligência, não temos sabedoria do alto para pedir ao Senhor que abra as portas. Então, há portas que são preparadas por Deus para... Aliás, todas elas exaltam o nome dele, mas porque há um propósito. Há um propósito. E tudo, estudamos já isso daqui na igreja uma vez, na escola dominical, sobre uma vida com propósito. Tudo na vida do cristão é um propósito de Deus, propósito para que nós alcancemos aquilo que Deus pensa para nós. Em outras palavras, o que Deus quer é que nós caminhemos com Ele lado a lado, alinhados com Ele, naquilo que Ele pensa para nós. Ele disse, eu tenho pensamentos mais elevados para vocês, eu tenho caminhos muito diferentes para vocês. Em outras palavras, Ele está dizendo, eu tenho portas, eu tenho oportunidades. De vez em quando, irmãos, eu fico um pouco triste. Sabia que eu fico triste de vez em quando? Vocês ficam tristes? Eu fico, de vez em quando eu bate uma tristeza assim, eu digo, como que pode uma pessoa que eu conheço, ali ou acolá, puxa vida, está caminhando há 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou que sejam 5 anos, e ainda não enxergou nenhuma oportunidade? Será que nenhuma porta se lhe abriu? Será que nenhuma chance ele teve para um crescimento espiritual? Portas. Mas há portas que Deus abre e que às vezes, uma boa quantidade de vezes, exigem fé para você atravessar essa porta.
Não sabe aquelas portas que quando você abre assim, aí está meio esfumaçado lá, e você viu que abriu a porta, mas não consegue identificar muito bem o que está de lá? Você tem a opção de entrar ou não entrar. E na maioria das vezes, uma boa parte das vezes, nós precisamos exercer fé para entrar. Por quê? Porque eu não sei por que Deus faz isso. É uma boa a gente anotar e perguntar quando a gente chegar lá no céu. Mas por que algumas oportunidades ele coloca e parece que é improvável, parece que não é aquilo, não era bem isso. A profecia que eu recebi não me deixou enxergar isso, não. Era algo melhor, era algo maior. Quando Deus fala com José, que José seria uma pessoa de sucesso, ele não disse isso, você vai ser um menino de sucesso, mas dentro do contexto era, porque ele dá a ele sonhos, onde ele reinava, onde ele governava, onde as pessoas se inclinavam para ele, em outras palavras, onde ele era chefe, ele mandava em alguma coisa ali, que eu não sei o que é, tem uma porta aqui que eu não sei o que é. E Deus então começa a fazer aquilo na vida de José. Deve ter sido muito difícil, irmãos. E é isso aí que eu quero chamar a atenção dos nossos queridos, porque muitas vezes se torna difícil para nós, porque nós enxergamos uma coisa que não é o caminho de Deus. Deixa eu melhorar. É o caminho que Deus preparou, mas não é o caminho do jeito que eu pensei. E aí, de repente, José se vê vendido para uns viajantes, uns ambulantes, vendedores ambulantes, e eles levaram José e disse, mas que porta miserável é essa? Até ontem eu estava na casa do papai, com as túnicas bonitas, de repente, parece que tudo deu errado, e eu fui julgado aqui num buraco, numa cova aqui, e agora sou vendido, e nem me deixaram despedir dos meus pais. O que eu fiz de errado? E a gente começa a colocar isso. Mas são portas que você tem que usar pela fé. A Bíblia nos mostra que em momento nenhum José murmurou. Nos mostra. Ela não disse assim, em momento nenhum José murmurou. Mas ele nos mostra. Por quê? Porque mais de uma vez diz, mas o Senhor estava com José. Eu imagino que José andava numa alegria muito grande. Quando ele enxergava uma dificuldade, Deus estava com ele. Então, se as pessoas viam que Deus estava com José, como é que José não poderia ver que Deus estava com ele? E ele foi obediente, mas foi uma porta. Que porta difícil. Aquilo não era uma porta, era um túnel, irmãos. Aí ele chega lá na casa de Potifar, que era oficial de Faraó, e ele entra ali, fica ali, e daí a pouco as coisas parecem que vão clareando. Acho que era essa porta aqui, é através daqui que... Sim, era através ali, porque Deus colocou ele perto de Faraó para ele chegar ali, esbarrar e já cair lá dentro. Mas, de repente, as coisas parecem que pioram de novo, ficou tudo nublado, e ele vai para a prisão por uma coisa que ele não fez, mas era uma porta que Deus abriu. Eu sempre gosto de falar, me perdoe, irmãos, já falei isso aqui mais de uma vez, mas algumas pessoas não estavam aqui, de repente não escutaram, mas é bom a gente guardar. Imagine se fosse uma porta aberta pela teoria ou pela perspicácia humana. José, já sei, Deus falou comigo. E vamos supor que Deus falasse, você vai governar o Egito. Já pronto. Papai, prepara aí uma mulinha para mim, um jumentinho, ou um camelo, e me dá uma roupa aí que eu já estou indo lá, vou conversar com o faraó, porque Deus falou comigo que eu vou governar o Egito. Tem gente que faz isso. Tem gente que diz isso. Deus falou, vou te colocar num lugar, e a pessoa começa já a tomar posse daquele lugar, não no sentido de fé, aqui está dizendo, você tem que ter fé, mas ele com autoritarismo, não, mas Deus falou, e se Deus falou, eu não vou obedecer mais ninguém, eu vou obedecer a Deus, e Deus falou, e sai da frente que eu estou entrando, eu estou chegando. Mas José não fez isso, mas ele sabia, tem alguma coisa para mim, até que ele chega no ponto exato que Deus falou. Depois de alguns anos, ele vai então, recebe do próprio faraó a incumbência de dirigir todo o Egito com relação
a fartura que teria, os 7 anos, e depois a seca de 7 anos que teria. Ele disse, você vai coordenar tudo isso para mim. E ele fez com uma maestria muito grande. E ali era a porta que Deus abriu. Agora, olha, presta atenção, que coisa interessante. Quando Deus abre uma porta para nós, não é porque nós somos os reis da cocada preta, mas principalmente porque nós somos obedientes. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que nós temos um coração ensinável. Quando nós não temos um coração ensinável, Deus sabe, é o primeiro a saber. Nós enganamos pessoas, mas não enganamos a Deus. Então Deus viu isso no coração de José e mandou ele para lá. Por uma única razão, não para ele ser honrado e dizer assim, agora escreve uma carta, manda um zap, tira uma selfie e manda um WhatsApp para os seus irmãos lá, aqueles chatos, aqueles traidores, mostra onde você está agora sentado. Não, ele foi ali porque Deus estava preparando uma porta para o seu povo que passaria fome e iria comprar comida lá no Egito. Foi ele que disse isso, lá no capítulo 45 de Gênesis, quando seus irmãos começaram a chorar, arrependidos porque reconheceram e viram, nós vendemos você, não podia, meu Deus do céu, não vou morrer, não pesem o coração de vocês. Foi Deus que me trouxe aqui, foi Deus que me trouxe como pai de vocês, foi Deus que me trouxe para dar o pão para vocês. Parafraseando para a mensagem de hoje, foi Deus que abriu essa porta para vocês. Foi Deus que deu essa oportunidade para vocês. As portas que Deus abre, às vezes, exigem fé para atravessar. Por quê? Nem sempre o caminho que está depois da porta está plano. Nem sempre o caminho que está depois da porta está livre. Quando Deus abriu a porta para o seu povo que saiu do Egito, e eles chegaram na terra, eles chegaram a entrar na terra prometida, os espias foram lá e olharam, acharam tudo maravilhoso, mas eles viram obstáculos. Essa porta não é nossa. Eles não disseram com essa palavra, estou trazendo para o contexto da mensagem de hoje. Essa oportunidade que Deus fez para nós foi muito ruim. Ele nos trouxe para morrer aqui. Esses camaradas são muito grandes. Tem alguma coisa errada nesse endereço. Mas era ali mesmo. Muitas vezes a fé é exigida de nós, porque, primeiro, Deus quer saber se nós estamos preparados para tomar posse de algo grandioso que Ele quer nos dar. E segundo, o inimigo precisa saber que nós somos tão fiéis a Deus, que não é uma estrada turbulenta, um caminho pedregoso que vai nos tirar. Porque as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. As oportunidades que Deus dá, nós não podemos, não devemos desperdiçar. Deus quer nos levar além, mas é necessário confiar. Temos um exemplo quando em Atos 12, versículo 10, Pedro precisou sair da prisão. Ele estava preso, ia morrer. Herodes já tinha dito que ia matá-lo, já tinha matado Tiago, a espada, e agora vai matá-lo. E na noite, diz que na noite que antecedia a morte dele, ou seja, dia seguinte ele iria ser morto. Os anjos foram lá e soltaram ele milagrosamente. Os irmãos lembram como ele estava? Estava preso dentro de uma sala, de uma cela, com 4 quaternos de soldados, 16 soldados. Acorrentado. Preso numa sala, trancado, acorrentado, e 4 quaternos de soldados. Depois você olha lá e confere. Milagrosamente, Deus abre uma porta. E ali ele abriu uma porta literal, que ele abriu a porta para ele sair, mas caíram-lhe das mãos as cadeias. E ele titubeou, e ele ficou ali. Um anjo toca nele e diz assim: vamos embora, caminha. Então, quando a porta de Deus abre para nós, a gente usa a fé, a gente não pode ficar parado, a gente tem que caminhar. E talvez muitas pessoas não tenham agarrado as suas oportunidades, elas já chegaram à sua porta, já bateram, não sei se baterão de novo, há oportunidades que não voltam mais, passam uma vez só,
mas há outras oportunidades. Talvez você perdeu uma, mas tem outras. Você não pode ficar contemplando. Você precisa agir. Deus abriu, então não fique parado. Caminhe com fé. Não busque explicações, porque o grande problema nosso, o grande empecilho é quando nós ficamos procurando explicações. Agora, nem toda porta vem de Deus. É preciso discernimento. Vocês sabiam que o diabo também pode apresentar portas? E o perigoso, irmãos, que eu nunca vi o diabo apresentar uma porta pintada de inferno, o bicho com tridente na porta, diferente aqui. Nunca vi. Ao contrário, isso aqui é maravilhoso. No primeiro mês, vamos falar de emprego? No primeiro mês você ganhará 50 mil. No segundo mês, talvez a gente aumente. Você vai ter 2 carros, você vai ter 5 assistentes, você vai poder fazer tudo o que bem entender. Pense numa viagem nas Bahamas, você poderá? Ou não é assim? E eu não quero dizer que quando você recebe uma oferta dessa é do diabo, tá, irmãos? Você só precisa saber discernir. Há uns anos atrás, há um tempo atrás, eu contei aqui uma experiência, várias aconteceram comigo, mas essa foi muito sintomática. Foi muito... Eu gravei o meu primeiro trabalho, mas eu trabalhava fora, na vida secular, e não dava tempo para fazer as coisas. E aí, as músicas começaram a aparecer. No segundo CD, que eu gravei o Santuário, quantos conhecem o Santuário? Quem não conhece, depois você conhecer. Vai de mim. E aí, as portas começaram a abrir, mas de uma maneira galopante, que as pessoas chamavam, ouviam no rádio, eu não sabia quem era, enfim, as portas foram abrindo. E eu comecei a negar convites, porque eu não... Davi lembra dessa época, né, Davi? Eu não podia ir, porque eu trabalhava de segunda a sexta até 7 da noite, e sábado até 2, 3 horas da tarde, numa agência de automóveis. Como é que eu ia? Por aqui eu ia, muitas vezes, Baixada, Fluminense, ali, Belford Roxo tem uma turma aí que conhece, né? Belford Roxo, Caxias, aquela ali, não era o trânsito que é hoje, não, mas era muito difícil. E eu tinha que sair 7 horas. O culto lá era 7 horas, 7h30. Às vezes eu pedia para ele, deixa eu sair mais cedo, eu compenso depois. Eu já tomava o banho na hora do almoço, e no verão passava apertado, né, irmão? Porque do almoço até 6 horas, então depois, na hora de ir, eu estava lá com o meu terno, que muitas vezes tinha que ir de terno, né? A igreja exigia que fosse de terno, um calor miserável. E eu não tinha o radar na ponte ainda, 110, 120, correndo igual um louco para chegar lá. E um dia eu falei, isso não é vida. Isso não é vida. Como é que eu posso fazer isso? Viver correndo pela Avenida Brasil, costurando. Como é que eu posso fazer isso? Não dá. Algumas vezes batia-se a roda do carro no canteiro. Meu Deus, não vi. Isso não é vida. Senhor, me arranja um emprego. Eu preciso de um emprego que eu possa sair mais cedo, que eu possa fazer o meu ministério, trabalhar, cantar e pregar. Irmãos, não deu nem um mês, veio uma proposta para mim, no mesmo ramo que eu trabalhava, um ramo que eu conhecia. Eu me lembro que o camarada chegou e falou, cara, eu lembrei de você, estão precisando de uma concessionária Volkswagen aqui em Niterói, já nem existe mais. Vou dar o nome logo, porque os antigos conhecem, a NASA. Só faltou escrever o teu nome, mas na hora que ele me deu ali as características, esse é o Isaías. É você, é o seu carro, para ganhar o dobro. Eu falei, nossa, eu já queria um emprego melhor, mas agora para ganhar o dobro? E eu fiquei entusiasmado. Mas a porta que Deus tinha aberto para mim, qual era? Que nós estávamos orando, a minha família orando, minha esposa ajudando em oração. Senhor, ela teve a visão de vendo a gente missionários, campos verdejantes, campos abertos, com pessoas. Ela teve essa visão antes de eu gravar o CD.
Eu não percebi, eu fiquei muito empolgado. E fui lá conversar com a pessoa. A pessoa disse assim, olha, é isso mesmo, é esse salário. E me falou mais uns benefícios que eu fiquei muito entusiasmado. Só tem uma coisa, você precisa trabalhar um domingo por mês, mas é só um domingo. Começa com um, depois ele passa para 2. Mas vamos lá, só um domingo. E eu cheguei muito empolgado em casa, falei para a Vera, ela não deixou terminar de falar, nem o salário ela quis saber. Ela disse assim, isso é do diabo. Eu falei, como do diabo? Nós vamos poder ter um dinheirinho a mais? Mas você vai trabalhar domingo? Você está pedindo para não trabalhar, para sair cedo e tal, você não vai trabalhar sábado, mas vai trabalhar no domingo. Eu falei, é verdade, não tinha pensado nisso. E ela falou, vamos fazer uma coisa? Mais ou menos isso, a gente não lembra das palavras certinhas, né? Mais ou menos isso. Vamos orar. Se for de Deus, esse camarada não vai largar do teu pé. Ele vai ficar ligando em cima de você. Se não for de Deus, ele nunca mais vai te procurar. Isso deve ter uns quase 40 anos, 35, nunca mais me procurou. O cara era meu amigo, meu conhecido. Nunca mais me procurou. Irmãos, existem portas que são demoníacas. Todas as portas que são apresentadas para você, para te prender, para te inibir, para te anular na obra do Senhor, eu não preciso orar, eu já te digo, não é de Deus. Sim, daqui a pouco vai ser só meu testemunho, eu vou fechar a pregação aqui. Você está falando de qual viagem? Assim, de repente, irmãos, não veio aquilo. E eu saí do meu emprego porque eu tive um convite para ser instrutor no mercado financeiro. Eu tinha sido antes do mercado financeiro, então era assim, quer ver? Era um curso pela uma empresa, a ENAP, Escola Nacional de Habitação e Poupança. Você vai aguardar um curso de 3 dias em Fortaleza. E eu ganhava um dinheiro que era quase o mês inteiro. Eu ligava para Fortaleza, para uma igreja ou outra, de metodista, que eu conhecia mais, e eu ficava lá segunda, terça e quarta, normalmente era assim o curso. Quinta, sexta, sábado, domingo, eu ficava lá cantando e voltava, com tudo pago, porque já estava lá, minha passagem era aberta, eu podia, depois daqueles dias, a hospedagem era por minha conta. Mas a igreja me hospedava. Aí começaram a abrir portas, as pessoas me chamando, o curso era agora, foi o Brasil quase todo, e eu rodei o Brasil quase todo, fazendo meu ministério, custeado, sem eu precisar custear e nem de onerar a igreja, eu pude abençoar igrejas. E depois outras coisas foram surgindo, mas foi um tempo depois, eu esperei, parecia que não é possível, não. E de vez em quando eu lembrava, puxa vida, mas eu naquele emprego eu ia deitar e rolar. É a minha cara. Mas Mas aí o Senhor foi fazendo eu esquecer. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos esquecer. Cuidado com as portas, as oportunidades que o diabo apresenta na sua vida. E são difíceis de você identificar, não são fáceis. Por isso você precisa orar. Por isso você precisa orar e perceber o seguinte: será que passa por esses 3 crivos que eu vou colocar aqui? Primeiro, há um propósito de Deus para eu estar ali? Porque você não se engane, meu amado. Você é médico, você é evangelista. Aí você vai ser médico para evangelizar. Você é professor? Você é um evangelista, professor. Não tem outro jeito. Você não, obviamente, irmão, não estou dizendo que no seu trabalho, você diz, agora eu vou fazer um culto aqui, para. Não. Isso é falta de sabedoria. Mas Deus está te colocando em lugares. Por exemplo, se você tem aqui o Bernardo é federado da Federação de Basquete, e o Bernardo já está. Cadê os meninos do basquete que vieram trazidos pelo Bernardo? Levanta aí, faz a mão aí. Tem mais aí que foi. Tem um que foi trazido por você, que está aí, ó. O Rian, né? É Rian que chama, né?
Exatamente. Será que o técnico deixaria eu ir lá e evangelizar vocês lá? Deixa lá? Eu entrar lá? Acho que não, né? Não vai dar certo. Será que lá na aeronáutica, será que lá na marinha, cadê o Perinim? Será que o major lá, aquele que falou que é seu amigo, você fala assim, major, eu preciso trazer meu pastor aqui, que ele precisa converter essa turma toda aqui. Será que eu tenho chance? Eu acho que pouquíssimas. Mas ele é um evangelista, futuro capitão. Você já é capitão ou não, né? Poxa, o senhor bota lá. Segura aí o capitão. Então, as oportunidades, elas precisam ter um propósito, de Deus, principalmente. Ele quer te usar, nós somos os servos dele, que ele vai colocar. Irmãos, como é que pode, se não for assim? Quer ver um exemplo? Quando você está orando, que você está precisando do seu comércio vender, você acha que vai descer um monte de anjo aqui para comprar? Ele nem tem dinheiro lá no céu, ele nem sabe o que é aquilo lá. É daqui, ele tira daqui, vai para lá, o fulano, vai lá comprar lá na loja de fulano. Fulano, vai ali. Fulano, entra lá no supermarket, compra lá tudo lá. Amém ou não amém? Ô, glória. É assim que funciona, irmãos. Lá no céu não tem dinheiro, está tudo aqui, ele tira daqui, joga para lá. Então, as oportunidades precisam ser apresentadas por eles, mas eu preciso ter um propósito. Segundo crivo que tem que passar, confirmação. É o que aconteceu comigo. Vamos confirmar? Aí a pastora falou, não pode ser, não é possível. Existem confirmações que ninguém vai te dizer, porque Deus só falou contigo. Mas existem confirmações que vão existir, porque envolve a família, por exemplo. Né? A confirmação, confirma. Mas você pode confirmar com Deus mesmo. Senhor, é isso, então eu vou fazer uma prova contigo. Faz igual o Gideão, faz uma prova com ele. Eu estou em dúvida, Senhor. Se for o Senhor mesmo, se isso for de Deus, que aconteça isso assim, assim, assim. De preferência, eu aprendi que você não deve falar. Se for teu, então um carro vai passar buzinando aqui na minha porta. O inimigo escuta e faz um carro buzinar. Você pensa isso e não fala. Aprenda isso, igreja. Aprendi isso com grandes pastores, pessoas de libertação. Então se for de Deus, espera aí. Amém. Eu já fiz um negócio aqui que só eu sei. Agora o diabo não sabe, porque ele não conhece meu pensamento, meu coração. E aí Deus faz. Quantas vezes já aconteceu comigo, com a minha família? Já aconteceu com você isso? Alguma confirmação? Amém? Pronto. E a terceira coisa, que é preponderante. Essa não falha, mas não tem como falhar. Se for de Deus, a porta. Há uma paz absurda no seu coração, na sua vida, sua alma. A paz. Eu estou em paz. Eu estou em paz. Se você não estiver em paz, tiver uma turbulênciazinha, alguma coisa, eu estou 95% em paz, mas esses 5% eu vou driblar, Não, meu irmão, a paz tem que ser 100%. Você não pode ter dúvida de que é Deus quem está falando. Jesus foi tentado com portas fáceis, oportunidades fáceis. Aí Mateus capítulo 4, não precisa abrir, todo mundo conhece, a partir do versículo 1 até o versículo 11, quando ele estava ali, se preparando para o agir de Deus, 40 dias, jejuando, orando, sem comer comida do corpo. O diabo viu que ele estava com fome e apresentou a ele oportunidades. Note que todas as oportunidades que o diabo apresenta para ele não eram oportunidades que pudesse fazê-lo desconfiar. Você não está com fome? Ele estava com fome. Então mostre que você é filho de Deus e transforme essas pedras em pães. Coisa mais fácil de fazer para Jesus. Mas esse não era o propósito. O propósito é que Jesus viesse para ser o pão da vida. O pão para as pessoas, não o pão para si mesmo.
Não era o pão que ele alimentaria dele mesmo, mas é o pão que desceu do céu, o pão que cura, o pão que liberta, o pão para as almas feridas. Ele era o pão para os outros. Você pode pular daqui e vão te amparar, porque a Bíblia diz que darás ordem aos anjos para que te segurem, eles vão te segurar. Mas espera aí, eu tenho que obedecer a você? Ou eu tenho que alguém muito superior que me ampare e que me segure? Qual é o propósito? Irmãos, quando nós não conseguimos entender isso, é muito difícil de nós entendermos as portas que abrem ou as portas que fecham. E eu já estou caminhando para o final, porque eu quero orar por alguns propósitos nessa noite. Deus fecha as portas. Deus fecha as portas. E por que Ele fecha? Ele fecha por amor. Ele fecha para nos proteger de armadilhas. Você já foi na casa de alguém que tem uma criança muito pequenininha e que tem escadas? Lá na casa da minha filha, do meu genro, tinha isso, agora já são grandinhos. E o que tem ali de uma escada para outra? O que tem ali? Portas abertas, não é isso? Fechadas. Elas só abrem quando o papai vai passar com ela, ou a mamãe vai passar com ela, ou o irmão mais velho. Do contrário, a porta é fechada. Deus fecha portas para nós não nos machucarmos. Deus fecha portas para nós não sermos traídos. Deus fecha portas para nós não sermos consumidos pelas artimanhas do diabo. Então Ele faz isso por amor. Será que eu chego assim numa casa e chamo o conselho tutelar e levo dentro da casa de vocês? Olha, eles estão aprisionando as crianças. É fácil de eu decidir? Claro que não, eu estou protegendo as crianças. Porque aqui, olha, tem uma escada lá para baixo, se não tiver uma porta, ela vai cair e vai machucar. Então eu fecho a porta. E essa porta que eu fecho, ninguém abre, porque eu botei um fecho que essa criança não sabe abrir. Como você entende isso? Fecho de segurança. Ela não sabe, ela mexe, ela puxa. Muitas vezes nós estamos tentando fechar uma porta, abrir uma porta que Deus fechou. Não tente, irmãos. Não tente. Você não vai conseguir, mas você vai perder muito tempo ali tentando destrancar uma porta que só o Pai sabe e tem autoridade e poder para destrancar. Porta fechada não significa derrota. Significa direção e significa proteção. Nós precisamos aprender a confiar nos nãos de Deus. Como é difícil levar um não, irmãos. E como é gostoso quando nós descobrimos, graças a Deus pelo não. Graças a Deus pelo não. Portas que Deus fecha. Ninguém tem capacidade para abrir. Eu queria perguntar se você está diante de alguma porta hoje. Se você tem estado diante de alguma porta. Se você, quando eu digo hoje, né, hoje domingo, apareceu uma porta hoje. Se você atualmente está diante de alguma porta. Você está entendendo que são oportunidades. Você está em busca de alguma oportunidade. Você está esperando uma chance e Deus bate toda hora na sua porta e você parece que não ouve. Eu quero orar então agora por algumas situações. Por exemplo, eu quero orar por portas que sejam abertas. Por exemplo, portas da nossa alma, para desejar o melhor de Deus para a nossa vida. Pastor, não entendi muito bem. Eu vou falar de outra forma. Deus abrir uma porta para você ser feliz de alma, alma leve. Você tem andado triste, pesado, você tem andado perseguido, com a alma atribulada. Davi disse, por que estás aflita? Oh, minha alma, alma aflita. Deus abrir porta para uma paz duradoura,
paz de espírito. Jesus disse: eu não dou a paz para vocês que o mundo dá. Eu dou uma paz que ninguém sabe dar. A minha paz é diferente. Ela é uma paz duradoura. Ela não é ausência de guerra. Ela é um sentimento de que nós estamos completos e cobertos e que nada nos pode derrotar. Uma porta para ele abrir de equilíbrio emocional. Como nós temos encontrado, em face de crises, em face de muitas coisas, pessoas desequilibradas emocionalmente, pessoas entrando em depressão, pessoas entrando em tristeza profunda, pessoas amarguradas, que querem brigar à toa, ou nada as satisfazem, pessoas angustiadas, completamente angustiadas. Deus vai abrir portas. Mas Deus quer abrir portas também no nosso entendimento, para receber a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão com o entendimento travado, lê e não entende, não consegue caminhar, não consegue prosperar espiritualmente falando, falta o entendimento, falta a sabedoria do alto, falta o agir de Deus na vida deles, e portas para executar os projetos de Deus. Então eu falei algumas coisas aqui, vou repetir na hora que os irmãos estiverem na frente. Mas vamos pedir para Deus fechar portas também, portas do ataque do inimigo, em alguns pontos, na família. Como eu tenho orado, como a nossa igreja tem orado, irmãos, por famílias atacadas. Inimigo puro. Não, pastor, eu estou aqui no banco, eu sei que eu falei com o senhor, eu estou aqui sentado, mas o meu não foi inimigo, o meu foi o vizinho que não me deixa. Inimigo, irmão. O apóstolo Paulo disse que a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. Não é contra o homem. Ataque do inimigo na saúde. Sim, na família, relacionamentos familiares também, não só do vizinho, de alguém, da perseguição, mas relacionamento. Seus filhos não te obedecem, os irmãos não se dão, o pai não consegue atender o filho não consegue fazer o que... É uma desordem dentro de casa. Na saúde, corpo físico, muita gente com insônia, muita gente com pesadelos, muita gente com fadiga extrema. Pastor, eu preciso de oração, estou cansado. O que você fez? Eu vim caminhando de lá da Amaral Peixoto aqui, vim depressa. Irmão, aí é só deitar um pouquinho que você vai descansar. Não é essa fadiga. É fadiga extrema, você vive cansado, vive desanimado, vive prostrado. Isso não é normal. Pastor, você está falando aí, mas eu já sei o que é. Eu fui no médico, não estou falando daqueles que você está precisando de um remédio. Mas até isso a oração ajuda. Não deixe de tomar os remédios. Eu estou falando sem motivo nenhum, você tem uma fadiga extrema. Ataque do inimigo na sua mente. Vocês sabiam que o campo de batalha do inimigo é a mente, é aqui. Aqui é o campo de batalha. Quando ele venceu aqui, ele já venceu 90% da batalha. E por fim, o ataque do inimigo nas finanças. Portas abertas pelo American Express, portas abertas pelo Visa. Seu limite passou de 20 para 40. Deus é bom. Ô Deusinho bom sou. Juro de 14%. Você devia 5, agora deve 25. Portas do inferno. Ataque. E ataques nas finanças, não só nos cartões de crédito, são gastos incessantes. Tudo quebra na sua casa. Você já compra novo e já vem quebrado. Tem que trocar. Gastos desnecessários, aquilo que não tem necessidade de gastar, está gastando. Isso é o inimigo corroendo, devorando. Obviamente que isso aí está linkado
com a nossa fidelidade ao Senhor nos dízimos e ofertas. A Bíblia diz isso: o que repreende o devorador são os dízimos e ofertas, principalmente os dízimos. Mas, além disto, tem outras fidelidades. A nossa fidelidade ao Senhor com a nossa vida. Não adianta eu ser dizimista fiel e ser infiel na palavra, ser infiel em um monte de coisa. Não adianta nada, você não vai comprar o céu. Você não compra Deus com dinheiro. Queria convidar os irmãos que precisam de oração em algumas portas da sua vida, essas que eu citei aqui, que venham aqui à frente. Nós vamos orar agora para quebrar esse encantamento, para quebrar tudo isso na vida dos irmãos. Se os irmãos crerem que isso pode acontecer, como eu já tenho visto muitos aqui na igreja sendo libertos, vocês podem vir aqui. Primeiro, para Deus abrir portas, e depois para Ele fechar algumas portas na sua vida. Eu não vou ficar repetindo, porque você já sabe que porta que Deus precisa fechar. Portas de namoro, hein? Atenção, cada dia está mais difícil, hein, irmãos? Jovem, eu sugiro aos pais que a sua filha ou seu filho, quando for namorar alguém, você faça lá um levantamento da pessoa, vê o pedigree. Essa pessoa pode ser um psicopata, o pai dele, ou essa pessoa, e toda hora você está vendo aí que o filho matou a mãe, mais um agora que nós vimos. Por quê? Por causa de jogo, dinheiro, ele estava perdido e o cara matou a mãe. Semana passada agora, lá no Espírito Santo, eu acho, ou em Minas, enfim. Portas que o diabo vai tentar colocar para as nossas lindas meninas, lindos meninos. Vocês acham que o diabo gosta de gente feia? Ele não gosta, não. Feia é só ele. Ele gosta das meninas bonitas para levar lá para o mundo. Ele gosta dos rapazes bonitos para levar lá para o mundo. Você acha que ele gosta de porcaria? Não gosta, não. E os mais bonitos estão na igreja. São o corpo de Cristo. Vai ser feio? Não tem como. Eu quero orar agora. Vamos ficar de pé, queridos, para nós concluirmos. Vamos fazer esse clamor aqui e quebrar essas cadeias, quebrar esses elos. Todos vocês que precisarem de uma oração para alguma porta que está fechada ou para uma porta que precisa ser fechada, porta de perseguição e tudo, pode vir aqui à frente. Eu vou estar orando agora por vocês, em nome de Jesus. Mas venha com coragem, viu, irmãos? Pode espalhar aqui na frente. Chega bem à frente para dar espaço para as pessoas. Nós vamos estar orando. Os pastores que quiserem se sentirem de Deus alguma coisa, podem chegar nas pessoas. Nós vamos orar. Tem um bolo ali encostado ali, ó. Abre aqui, ó, tudo vazio aqui, ó. Pode trazer para cá, porque fica mais fácil da gente transitar entre vocês, se preciso for. Tá bom, irmãos? Pode chegar mais para cá, olha aqui, mais para cá, mais para cá. Ali, ó. Isso. Pronto. Tem mais. Mais alguém? Você consegue, olha aí para mim, olha para mim. Quando eu falar você, eu vou rodar a cabeça assim, e eu estou falando com cada um de vocês. Você consegue discernir alguma coisa que precisa, né, de oração aqui agora, uma porta, ou para fechar ou para abrir? Consegue? Tem alguém aqui que vai estar aqui orando só para eu saber, vai estar orando para Deus fechar alguma porta? Tem alguém? Então, amém. Está vendo? É importante. Arrancar e mandar lá para o abismo. Espírito de abismo. Vai para lá. Não é para ficar perto da gente. Fechar a porta. Portas de amizades. Vamos pedir, Senhor, se a minha filha ou meu filho está com amizade que não é de Deus, fecha essa porta. Deus vai fazer do jeito dele, Ele vai fechar. Ou a pessoa vai mudar de bairro, de cidade, ou a pessoa vai se converter, não sei, Deus vai fechar aquela porta. O que Ele vai fazer? Proteger. Não é isso? Ele vai proteger, vai meter uma porta ali, trancar que você não consegue. Ele diz que ninguém é capaz de abrir, só Ele que abre. Lembra do exemplo que eu dei do nenenzinho, do pequenininho? Né? Eu ia falar do cachorro, né? Mas o cachorro não é gente. Você bota lá para o cachorro não passar por lá de lá, né? Mas é criança. Amém. E quantos estão pedindo a Deus, pode ser que o que está pedindo para fechar também está pedindo para abrir uma outra. Quantos estão pedindo para Deus abrir portas? Abrir portas. Você já sabe qual é a porta?
Agora, tem aquelas portas que você não sabe. Senhor, eu me sinto um imprestável. Eu me sinto uma pessoa, abre uma porta para mim. Abre uma porta. Eu quero ser alguém diferente. Na verdade, eu nem sei muito bem, mas eu queria que o Senhor abrisse uma porta para mim. E Deus vai abrir. Você crê nisso, irmão? Crê nisso? Então vamos orar. Antes de orar, todas as pessoas que estão aqui na frente já são evangélicas, já aceitaram Jesus, está tudo certo, né? Porque senão, depois eu vou precisar. A senhora não? Tá bem. Depois eu falo contigo, tá bem? Fica tranquila. Fica tranquila. Para a senhora entender que nós não temos... primeiro precisa aceitar, senão eu não vou orar. Não. Primeiro nós vamos orar. Hein? Vinde como estais e não permaneça como és. É a Bíblia que diz. Exatamente. Fica tranquilo. Nós não vamos orar. Do jeito que você está aqui, Deus vai atender você. Aí depois é com você e Deus. Amém ou não amém? Pronto. Então, em nome de Jesus, agora feche os olhos, em nome de Jesus, não pense em nenhum obstáculo. Se você pensar num obstáculo, você está fechando uma porta. E eu li ali que a porta quem abre é Ele e quem fecha é Ele. Ninguém tem poder de fechar ou abrir. Ninguém. É com Ele. Pai, em nome de Jesus. Eu te ofereço agora essas vidas, porque essas vidas vieram ao altar. Ninguém os obrigou a estar aqui. Eles sentiram no coração, o teu Espírito Santo falou à alma deles, e eles estão aqui porque eles estão sentindo que ninguém pode abrir e ninguém pode fechar, se não for o Senhor. Então agora, Senhor, aquilo que eu li ali, fecha. Primeiro vamos abre portas, Senhor, de entendimento. Abre porta de relacionamento na família. Portas que estão fechadas, está faltando alegria no lar. Portas de emprego, pessoas estão desempregadas, já estão perdendo a cabeça, já estão ficando doentes. Portas do controle da família, do controle dos filhos. Senhor, isso não te pertence. Abre portas de entendimento. Abre portas da sabedoria do alto. Abre portas, Senhor, para que essas vidas possam te servir. Que essas vidas possam ser prósperas em todas as áreas. Mas agora, Senhor, comece a fechar aquelas portas de precipício que se formaram, que se apresentaram na vida deles. Portas de abismos, arapucas, armadilhas, laços. A Bíblia fala em laço do passarinheiro, aquele laço que prende a gente entra numa boa e de repente está preso e não viu. Laço do passarinheiro. Senhor, se alguém entrou em algum laço, quebra as armadilhas, quebra as algemas, em nome de Jesus. Portas da saúde, quebra agora e fecha as portas de enfermidades na vida dessas pessoas. Vícios, portas de vícios, que estão escancaradas para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para o nosso povo, vícios de joguinhos, que aparentemente são inofensivos, mas estão levando à morte pessoas. Toda hora tem na televisão, noticiário. Pai, em nome de Jesus, todo espírito maligno que abre portas de precipício, eu te peço agora, Senhor, anula os intentos desse inimigo, anula agora e joga, Senhor, no abismo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, se o inimigo tem usado pessoas aqui, e essas pessoas ainda não conseguiram sair ou não perceberam, liberta agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz, quebra agora todas as cadeias e elimina, Senhor, todas as ações do inimigo, que tira paz, que traz
morte, que traz pensamentos ruins, arranca com raiz e tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Portas de perseguidores que estão se instalando na vida do nosso povo, os profissionais, os comerciantes, os profissionais liberais, aqueles que estão perdendo a clientela, abre as portas, Pai, dá oportunidades. Pai, agora, eu peço não só para estes, mas para toda a igreja, portas, oportunidades, para eles falarem de Ti, para os seus amigos, seus colegas. Senhor, abra as portas, para que eles possam mostrar o poder, porque na hora que eles virem o Teu poder lá no emprego deles, eles vão se dobrar ao Teu nome, eles vão reconhecer e honrar os Teus servos que estão aqui. Todo o espírito de perseguição que está sobre os nossos irmãos, nós ordenamos, saiam agora em nome de Jesus e não volte nunca mais. Todo espírito de contenda, todo espírito de mentira, toda intriga, toda arma forjada contra o teu povo, Senhor, o Senhor diz que não prosperará. E eu ordeno pelo poder de Deus agora, que toda arma do maligno caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Alguém precisa de uma outra oração específica? Alguém? Hein?